Rádio Rádio mal Falada. falada. Rádio mal Rádio falada. Mal mal falada. falada. Rádio mal falada. Rádio mal Rádio mal falada. Rádio falada. mal Rádio mal falada. falada. Rádio mal Rádio falada. mal falada. Rádio Rádio mal mal falada. falada. Rádio mal falada. Mal Radio mal falada. falada. Rádio mal Rádio mal falada. Rádio falada. mal falada. Olá, malfaladas, malfalados e malfalades ouvintes. Como vão? Aqui é a MJ Westro. Aqui é a Fernanda Grigolin e hoje a gente vai apresentar o episódio 1 da Rádio Malfalada. Amy, hoje é a estreia da Rádio Malfalada. Como é que você se sente? Eu estou bem feliz em estar aqui com vocês para falar dessa pessoa tão fascinante. Maria Amásia, Maria Agitadora, Maria Anarquista. Maria A. Soares foi uma assinatura corriqueira na imprensa operária durante 10 anos. Amásia, agitadora e anarquista são algumas das formas como Maria Antônia Soares foi mal falada em seu tempo. Esse era o nome da mulher por trás da Maria A. A de Antônia, a de Amor Livre, a de Anarquia. Essa mulher foi nomeada apenas como uma operária, sem ser identificada na legenda de uma foto da revista Cigarra. Ela discursava para uma multidão no 1º de maio de 1915. O jornal A Lanterna a nomeou. Por isso sabemos que foi ela que abriu os braços e falou contra a carestia de vida. Em 1917, em um cartão apreendido pela polícia, Maria Antônia era apresentada da seguinte forma: costureira, anarquista, escritora, conferencista, atriz, 4º quinquênio da Revolução Social. Anos depois, foi nomeada como Amásia de Manuel Campos. Teve seu amor livre condenado como indigno pelo infame delegado perseguidor de pessoas trabalhadoras, Ibrahim Nobre. Ela foi interpelada pela repressão e foi presa 2 vezes, em 1920 e 1921. Maria Antônia é a inspiração da Rádio Mal Falada. Mal falado também é anarquismo, movimento que defendeu Maria Antônia. Foi muito denominado como baderna e desorganização, palavras usadas para desqualificar a revolta popular e conterla. Maria Antônia era uma mulher que pensou e escreveu sobre o seu tempo, com seus 30 textos na imprensa operária. Antônia e sua família, conhecida como a família Soares, participaram de greves, piquetes, boicotes e atividades educacionais como escolas e centros femininos. Nesse ano de 2022, em que se comemora o bicentenário da independência, lembramos de 1922 e seus eventos que excluíram a participação popular, como a Exposição Internacional do Centenário da Independência. A Rádio Malfalada é todinha inspirada em Maria Antônia Soares, sua biografia e seus escritos, relevantes ainda hoje. Tenho ouvido dizer muitas vezes, e talvez eu própria o tenha dito em algum tempo, que a emancipação dos trabalhadores é um sonho ainda bastante distante da realidade, porque a maioria destes trabalhadores nunca poderá estar de acordo com nossas ideias, pois que essas assentam as suas bases principalmente na revolta, e os ditos trabalhadores não as sentirão nunca verdadeiramente. Isso é uma afirmação que carece completamente de fundamento. Tenho observado que todos, mesmo aqueles que parecem mais submissos, têm os seus arrancos de indignação e não podem tolerar intimamente, embora o façam exteriormente, julgo ou tirania de espécie alguma. Tem se falado muito, e muito se fala ainda, que principalmente a mulher é um ente que foi, é e será dócil toda a sua vida, incapaz de qualquer gesto que patenteie a presença de dignidade,
E mesmo as anarquistas têm ouvido dizer que, embora o regime social se transformasse completamente, que fosse tal como nós o desejamos, nem por isso a mulher mudaria de caráter e deixaria de ser o que é hoje, isto é, um instrumento nas mãos do homem. Não há um só entre toda a falange de escravizados, comumente chamados trabalhadores, que nas horas de insônia não veja passar-lhe pela mente febril a doce visão de um mundo mais justo e mais humano. É a revolta contra a sociedade presente. Não há um só entre eles que no trabalho, ao dirigir-lhe o mestre insultos, não sinta ânsias de esbofetear-lhe o rosto. É a revolta contra a opressão patronal. Não há um só que, se alguma vez o patrão comete uma arbitrariedade e ele, confiante na justiça, vai lhe implorar apoio e vê que fazem escárnio de sua ingenuidade, defendendo o patrão em vez de castigá-lo como fariam com o operário. Não há um só que não reconheça o verdadeiro papel dos governos, isto é, o de defensores exclusivamente dos capitalistas. E ao reconhecerem isto, equivalente a revoltar-se contra o Estado e contra o capital. Deixaram de ser resignados. E a respeito da mulher, posso assegurar, sem temer equivocar-me, que ela é, por natureza, rebelde. A nossa missão, Maria Soares, A Voz do Trabalhador, dezembro, 1914. Pierrot, Tanguinho, Pedro Mário, para casa Edson, Rio de Janeiro. Oh, Pierrot, mito ideal, vem para as ruas, chegou o carnaval, vem nos cantar. É como a natureza rebelde que recebemos aqui as pesquisadoras Beatriz Silvério e a Jaqueline Almeida para falarem um pouquinho sobre Maria Antônia Soares. Beatriz é historiadora, mestranda, pesquisadora de Maria Antônia Soares e integrante da Tenda de Livros. Jaqueline é historiadora, pesquisadora feminista e doutoranda em História. O que nós mal falamos sobre Maria Antônia Soares? Conte quem foi para os nossos mal falados ouvintes. Olá, Amy. Olá, Fernanda. Olá, ouvintes da Rádio Mal Falada. Para começo de conversa, eu considero que, no geral, nós mal falamos sobre a Maria Antônia Soares. Porque, apesar de toda a contribuição dela na militância anarquista e na história de luta das mulheres, ela ainda é uma figura pouco conhecida. Mas eu acho que esse quadro está mudando, né? Ainda bem. Eu fico sempre muito feliz em contar quem foi Maria Antônia Soares. Uma revolucionária brasileira, nascida em 8 de abril de 1898, na cidade de São Paulo. Era filha de José Soares e Paula Arias, dois imigrantes espanhóis que chegaram ao Brasil no final do século XIX. O José já tinha sido casado anteriormente com Francisca Alves, e com ela teve 3 filhos, a Manuela, a Salomé e o primitivo Raimundo, que ficou mais conhecido pelo pseudônimo Florentino de Carvalho. Com a Paula, o José teve mais 4 filhos, que além da Maria Antônia, chegaram até a vida adulta. As 3 filhas, Maria Angelina, Pilar e Matilde, e um único filho, o Manuel. A família acabou saindo de São Paulo e foi viver em Santos, passando um tempo também na Argentina. Mas em 1913 voltaram para São Paulo, quando o pai já havia falecido e a Paula estava viúva. A Maria Antônia começou a publicar os seus textos na imprensa operária quando ela tinha 14 anos. O que aconteceu foi que em 1912 os trabalhadores da Companhia Docas de Santos entraram em greve. Eles foram violentamente reprimidos pelas forças do Estado, muitos operários foram presos e deportados, e entre eles estava justamente o primitivo Raimundo. Então foi esse fato que levou a Maria Antônia a escrever o artigo intitulado Pela Justiça, que foi publicado no jornal A Lanterna. E ela criticou a perseguição aos operários, que assim como seu irmão,
ousavam se revoltar contra as duras condições em que viviam. A partir de então, ela passou a atuar cada vez mais no anarquismo, publicou mais de 30 textos na imprensa operária, assinados ora com seu nome, ora com o pseudônimo que já foi citado, Maria Soares. Ela foi ativa em grupos como o Centro Feminino Jovens Idealistas, do qual foi uma das fundadoras, educadora da Escola Nova e da Universidade Popular de Cultura Racionalista, foi atriz no teatro social e participou de organizações de classe e sindicatos. A Antônia esteve presente em praticamente todos os momentos marcantes do período em que ela foi ativa no anarquismo. Eu posso citar para vocês o Congresso Internacional Pró-Paz, que ocorreu em 1915, a greve de 17 e a greve das docas de Santos, de 1921, quando ela teve uma de suas passagens pela prisão, acusada de fazer a distribuição de materiais da Cooperativa Gráfica Popular que existia em São Paulo. No ano seguinte, em 1922, a família Soares se mudou para o Rio de Janeiro. Naquela época, o Brasil vivia uma situação muito difícil politicamente. O cerco policial aos militantes estava cada vez mais acirrado. Apesar de ter sido o último ano em que a Antônia publicou alguma coisa na imprensa, ela fez a saída em grande estilo, com 2 artigos no jornal argentino Nuestra Tribuna, editado por Juana Rocco. Rasgou críticas ao cenário político não só do Brasil, mas também da América Latina, e ela expôs como, apesar de toda a pompa da festa do centenário da independência, realizada no Rio de Janeiro, na realidade o povo vivia em condição de miséria. Também em 1922, ela foi mãe de um filho que acompanhou a vida toda, fruto do relacionamento com o Manuel Campos, que também foi anarquista e era muito ativo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Infelizmente, ele faleceu em 1925 e, ao que parece, a Maria Antônia acabou abandonando o ideal anarquista. Ou então, quem sabe, talvez ela tenha transformado o seu impetuoso desejo de liberdade em alguma coisa nova. A Antônia morreu bem velhinha em 1991. Obrigada, Beatriz. Muito bom escutar você, essa pesquisa que parece que está cada vez se agigantando. E coisas novas aí da Maria Antônia, hein? Que eu escutei nessa sua resposta, Amy. Agradeço. Agora eu vou perguntar para a Jaqueline. Maria Antônia viveu o contexto do sufragismo, chamado por ela de feminismo político. Ela não se definia como feminista, mas reconhecia a atuação das feministas e dizia haver outros feminismos. Como você vê esse período, Jaqueline? Olá, Fernanda, Amy, ouvintes da Rádio Mal Falada. Bem, a República ela foi proclamada em 1889 e a Antônia Soares nasceu em 1898. Então, na perspectiva da microhistória, é possível pensar aspectos importantes dessa chamada Primeira República a partir da trajetória pessoal e pública de Antônia. Como o feminismo, enquanto conceito que se relaciona às conquistas femininas, se popularizou bem nessa transição dos séculos XIX e XX no Brasil, esse feminismo, está muito atrelado, conectado ao cenário político da Primeira República. Além disso, com uma mudança de um modelo político da monarquia para a república, muitas pessoas, incluindo uma parcela da população feminina, vislumbraram um alargamento da cidadania, digamos assim, a partir de uma maior atuação política. Talvez por essa razão, algumas mulheres tenham se organizado em torno da pauta do sufrágio, por exemplo, inspiradas por figuras internacionais, inclusive como a Olympe de Gouges, que foi a autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, elaborada ali no contexto da Revolução Francesa. Várias dessas mulheres, então, elas acabaram expondo ali os limites e as incongruências do liberalismo político, que tradicionalmente reservou aos homens de posses, as benesses do mundo moderno e capitalista. Por outro lado, algumas dessas mulheres, elas não conseguiram ou estiveram dispostas a pensar
e a agir fora desse modelo liberal, não tocando em assuntos caros relativos às desigualdades existentes na sociedade, incluindo a de gênero, claro, mas também e principalmente as desigualdades de raça e classe. Paralelamente, existiram outras expressões feministas, né, para além do chamado sufragismo. Mas a gente hoje só consegue, talvez, identificar tais expressões se a gente olhar com bastante cuidado e crítica para uma narrativa do feminismo, a mais conhecida, talvez, e também pretensiosa, que costuma utilizar as ondas como metáfora. Então, essa narrativa que divide o feminismo em primeira, segunda, terceira e quarta onda, né? A Maria Antônia Soares, ela nasceu e cresceu no mundo que, diferentemente do mundo em que a gente vive atualmente, talvez, acreditava em muito no futuro, né? Então, vide os títulos dos periódicos libertários, de um lado, ou de outro lado, por exemplo, as poesias, né, futuristas ali de Marinetti. Por isso, tal futuro foi extremamente disputado. E sendo o feminismo um produto, digamos assim, desse mundo de promessas, ele também foi disputado, né? E não só por mulheres, mas também por homens, intelectuais, médicos, juristas, enfim, pessoas interessadas na dinâmica do saber-poder. Mas o que isso significa, né? Bem, essa disputa em torno do feminismo, ela parece ter sido liderada no Brasil e em outros países, mas falando propriamente do Brasil, por feministas mais moderadas, né? Feministas bem comportadas, digamos assim, que pensaram e atuaram dentro das estruturas de poder dominantes do período. De tantos contornos do feminismo, né, atribuindo valores ao feminismo e, inclusive, dando significados ao feminismo por meio da imprensa, por exemplo, especialmente dos jornais de grande circulação e de frequente periodicidade, estas e estes feministas acabaram afastando outras possibilidades de emancipação, conectadas com outros projetos de futuro. É por isso que Maria Lacerda de Moura e Patrícia Galvão, a Pagu, que são outras mal faladas, rejeitaram o feminismo da altura. Mas, na verdade, a partir de uma postura feminista, inclusive, elas estavam rejeitando um tipo específico de feminismo, o feminismo burguês. É com grande satisfação que vejo, por meio da imprensa, o grande voo que vai tomando o feminismo. É verdade que a maioria das feministas de hoje visam quase essencialmente a conquista do voto, e eu sou contrário ao voto, por ser uma coisa inútil e até um obstáculo para a marcha do progresso. Mas o que mais admiro e aprecio nessa luta empreendida pelas sufragistas é a sua perseverante energia, que faz com que não se detenham ante nenhum obstáculo para conseguir o que desejam. Bem sabem elas que pacificamente nada conseguirão e muito acertadamente empregam a ação direta. Manifestam-se também com vigor, nestes tempos, outras tendências de feminismo, além do das sufragistas, que certamente virão a despertar no meio feminino um certo grau de atividade que reverterá em favor de sua completa emancipação. Como já disse anteriormente, senti imenso prazer ao ver esse despertar tão almejado, mas não sei a que atribuir a indiferença que reina entre as companheiras, tanto do Brasil como do estrangeiro, nesse momento propício para a propagação das nossas ideias. O elemento feminino, cansado de viver escravizado, compreendeu que já é hora de conquistar seus direitos, usurpados pelo ridículo orgulho masculino, e como em sua obscura existência não pode reflexionar e, portanto, compreender onde está a verdadeira emancipação, na sua ânsia louca de liberdade, seguirá o caminho que primeiro lhe indicarem, julgando ter feito muito bem. Vemos que se acham na brecha agora as sufragistas. Pois bem, como não veem outro caminho trilhado, seguirão forçosamente esse.
acontecerá da mesma forma que com socialistas parlamentaristas no meio operário. Intrometeram-se tanto que conseguiram fazer acreditar nas suas promessas vãs. E temos os resultados funestos. Vendo-se hoje muitos trabalhadores que ainda creem que a sua felicidade será completa quando forem governados por socialistas. Se deixarmos que a política absorva todas as energias da mulher, mais elementos teremos de combater. E, portanto, mais encarniçada e difícil será a luta para conseguir a emancipação que procuramos. Portanto, companheiras, apelo para vós, em nome do futuro da humanidade, para que unidas nos lancemos na luta, procurando eliminar tudo quanto obstrua o caminho que há de conduzir-nos no futuro ditoso, que tem sido o sonho mais doce da nossa vida. Sim, unamo-nos, e não deixemos que progrida esse novo morbus que se introduziu entre nós, e teremos assim evitado que amanhã sejam nossas inimigas as que hoje são nossas irmãs. Despertar Feminino, Maria A. Soares, A Lanterna, outubro de 1914. Canta, forza, sogna, vive, siempre colombino, un beso de amor. Vamos, seguir, otra busca, un hombre corazón que tenga mais ardor. Sempre que eu ouço a frase "unidas nos lancemos na luta", parece ser a primeira vez. É sempre uma emoção. É o nome do livro, né, que a gente lançou sobre a Maria A. Soares, que agora a gente sabe que é a Antônia. Beatriz, quais os principais temas e características do anarquismo de Maria Antônia Soares? Para Maria Antônia, a ação direta e a propaganda pela palavra não eram esferas separadas. Então, no seu anarquismo, ambas estiveram sempre muito conectadas. Ela escrevia tendo como base a realidade em que ela vivia e os conflitos do seu próprio tempo. Almejava não apenas o homem livre sobre a terra livre, mas a mulher e o homem livres sobre a terra livre, claro, com o característico binarismo de gênero da época. Nós estamos falando de uma mulher que viveu o seu auge militante no início do século XX. Então, o caldeirão da luta das mulheres estava apenas começando a ferver. Apesar de não ser muito simpática a isso que ela chamou de feminismo político, a Maria Antônia compreendia que os homens e as mulheres, mesmo quando pertencentes à mesma classe social, viviam condições diferentes. E eu posso citar para vocês, como exemplo desse pensamento, um trecho do texto dela intitulado Pela Criança, pela Mulher e pela Humanidade, que foi publicado no jornal Guerra Sociale em 1917. Ela escreveu assim: quem desconhece a exploração escandalosa que se faz com o trabalho feminino, as injustiças que se cometem com os homens são muitas e grandes. Porém, as que com as suas companheiras de miséria se verificam são inqualificáveis. A condição da mulher foi, sem dúvidas, uma questão cara para Antônia, e ela se verifica tanto nos seus escritos quanto na atuação política, porque mesmo participando de espaços mistos, ela fundou um centro voltado para o público feminino e mantinha contato também com outros grupos, como o Centro Feminino de Estudos Sociais de Pelotas. Mas ela jamais se limitou a ser uma mulher que escrevia apenas sobre a condição feminina. A Maria Antônia se dedicou integralmente à casa operária, sempre atenta às condições em que viviam seus companheiros de classe. Demonstrou muita sensibilidade pela causa dos imigrantes e, além disso, ela foi uma teórica do próprio anarquismo brasileiro, sempre muito firme aos seus ideais anticapitalista e antiestatista. Para finalizar, reforço o caráter transnacional do anarquismo da Maria Antônia Soares, muito ligado ao contexto latino-americano. Beatriz, você falou agora, acabou de falar algo muito interessante, que a Maria Antônia foi uma teórica do anarquismo. Você poderia dizer um pouquinho para a gente mais sobre isso? Em quais momentos na sua pesquisa você notou
que Maria Antônia Soares teorizou o anarquismo. Se você puder citar algum trecho ou alguma reflexão da Maria Antônia. Olha, Fernanda, essa pergunta vale todo um programa de rádio, hein? Vou tentar de maneira rápida explicar por que que eu afirmo que a Antônia pode ser considerada uma pensadora do anarquismo brasileiro. Para começo de conversa, a gente precisa levar em consideração como que se publicava a teoria anarquista no Brasil durante a Primeira República. Naquela época, imprimir um livro era muito caro, coisa que não mudou muito nos dias atuais, né? Então, a maioria dos livros que circulavam aqui vinham de Portugal. No Brasil, imprimiam mais opúsculos e livretos, materiais com menor número de páginas e encadernação mais simples. Mas o impresso mais popular era, sem dúvida, o jornal, e, em menor grau, as revistas. Além do custo da impressão ser menor, os jornais eram também mais acessíveis ao grande público, porque além deles serem mais fáceis de passar de mão em mão, né, uma pessoa podia comprar o exemplar e emprestar para outras, ou até mesmo ler os textos para quem não fosse alfabetizado, já que eram leituras mais rápidas. Então, o jornal era o principal meio de difusão e produção de teoria anarquista. Como já foi dito, a Maria Antônia publicou dezenas de textos nos periódicos. Foi o único meio impresso onde ela pôde expor suas ideias e seus pensamentos, já que ela não tinha oportunidade de publicar livros, como fez, por exemplo, a Maria Lacerda de Moura. Em muitos momentos, o anarquismo foi o tópico dos escritos da Maria Antônia, sempre tendo como base a realidade em que ela vivia. Eu cito como exemplo o excelente texto que ela publicou na Plebe, em 1920, com o título de Os Anarquistas e o Maximalismo. É um dos melhores textos sobre o tema e muitas vezes acaba sendo desconsiderado como fonte. Naquele período, as notícias que chegavam ao Brasil sobre a Revolução Russa eram ainda muito dispersas, mas geravam uma compreensível empolgação entre os operários. Então, acabava que alguns anarquistas começavam a aderir ao bolchevismo de maneira um tanto quanto confusa. Então, ela escreveu o texto fazendo um diálogo muito firme com as ideias do comunista Karl Radek, reafirmando as bases ideológicas do anarquismo e que mesmo um governo proletário ainda era um governo, e por isso mesmo contrário ao anarquismo, que deveria ser contra o capital e contra o Estado. E é claro, a Antônia foi uma das pioneiras na maneira como pensava a participação das mulheres no anarquismo. Ela propunha naquele momento que a mulher fosse sujeita no movimento anarquista, que ela construísse junto aos homens a tão sonhada revolução social. E mais, assim como outras anarquistas, a Antônia alertou que não era possível ter uma humanidade livre sem que se libertasse realmente todas as pessoas da condição de subserviência. O que ela fez foi um movimento que, nas décadas seguintes, e até hoje, as mulheres e pessoas de outros gêneros subalternizados lutam para afirmar que a divisão de gêneros não é uma mera questão secundária em relação à divisão de classe. Jaqueline, Maria Antônia Soares é contemporânea da chamada primeira onda do feminismo num olhar anglo-estadunidense. Mas as mulheres anarquistas são pouco referenciadas na luta de mulheres do período, a gente já comentou. Qual é a colaboração ou relação das anarquistas com o feminismo daquela época? Bom, antes de responder exatamente a sua pergunta, Amy, eu queria propor um exercício, né? Quando ainda hoje a gente pensa em feminismo de primeira onda no Brasil, é o nome de Berta Lutz que costuma vir à nossa cabeça. Então, Berta Lutz, a grande liderança da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, essa federação que foi inaugurada, inclusive, em meados de 1922, ano das comemorações do centenário da independência. A Berta Lutz era filha de um cientista já famoso na altura, o Adolfo Lutz. Ela estudou ciências naturais na Sorbonne, em Paris, e ela também era filha de uma enfermeira inglesa chamada Amy Fowler, com quem provavelmente aprendeu inglês fluente, que foi tão utilizado ao longo da sua trajetória para se comunicar, por exemplo, com outras feministas, né, mundo afora, por exemplo, feministas ligadas à Aliança Internacional da Mulher pelo Sufrágio. Quando ela regressa para o Brasil, depois desse período, né, de estudos na Europa,
A Berta, ela foi inclusive contratada pelo Museu Nacional. Bom, eu fiz esse pequeno desvio em torno da biografia dessa líder feminista com o propósito de dizer que Berta Lutz, diferente da maioria das pessoas que viviam no Brasil durante a primeira metade do século XX, ela reunia uma série de características que permitiram a ela ter visibilidade. Fosse na imprensa, no meio político, entre as famílias poderosas, né, do Brasil, mas principalmente da então capital federal, Rio de Janeiro. E tal visibilidade, frequentemente registrada em documentos escritos e imagéticos, documentos esses que estão organizados, inclusive, né, em forma de fundo documental no Arquivo Nacional, essa visibilidade documentada, ela conferiu legitimidade a Berta Lutz na altura em que ela viveu e depois acabou permitindo que ela se consolidasse enquanto uma suposta protagonista da história de determinado feminismo no Brasil. E aí agora a resposta, como que toda essa volta se relaciona àquilo que foi perguntado. Hoje, se quisermos acessar as reflexões realizadas por mulheres pobres do passado, por exemplo, a gente tem que se esforçar muito, né? Isso porque várias delas, embora engajadíssimas política e socialmente, várias delas não deixaram registros escritos, porque não sabiam ler, escrever, ou porque simplesmente desconsideravam a possibilidade da escrita pública, porque eram mulheres e, sobretudo, porque eram mulheres simples. Então, como essas mulheres, elas teriam chance, né, de vencer uma disputa em torno do feminismo, competindo, né, entre aspas, ali, com pessoas como a Berta Lutz, por exemplo, né? Então, é por isso que os trabalhos que vêm sendo realizados por pessoas como a Margarete Rago, a Samantha Collado, a Beatriz Silvério e tantas outras mulheres anarquistas e feministas são extremamente importantes, né? A partir de um esforço monumental, esses trabalhos eles acabam resgatando aspectos da vida e da obra de mulheres que tradicionalmente estiveram excluídas das narrativas oficiais da história, do movimento feminista e do próprio anarquismo. A Antônia Soares, felizmente, é um exemplo de mulher anarquista que escreveu publicamente, né? Ela deixou dezenas de textos, mas esses textos eles estavam dispersos, né? Publicados em diferentes periódicos, sendo alguns desses periódicos de baixa tiragem, clandestinos, alguns assinados de um jeito, outros assinados de outro, né? Como já pontuou a Beatriz. Mas graças à recuperação destes e de outros textos, também assinados por outras anarquistas, a gente pode afirmar que elas, essas anarquistas, estiveram sim, e de alguma forma, de diferentes formas, inclusive, relacionadas ao feminismo, né? Fosse por meio da crítica à vertente burguesa, sufragista, fosse por intermédio da abordagem de temas conectados a um projeto de emancipação. Em Triunfo Efêmero, que foi um texto publicado na Plebe em 1920, a Antônia Soares, ela disse assim, eu abro aspas, uma ideia, para triunfar, precisa basear-se em razões poderosas, em lógica irrefutável, ou, quando menos, oferecer satisfações físicas ou morais. O feminismo político nada disso oferece. É um ideal oco, talvez o mais oco de todos os ideais políticos. Pretende basear-se em razões de equidade, mas como invoca uma equidade falsa e mal compreendida, não pode solidificar-se. Termino a citação. Em outro texto, intitulado Voto Feminino, publicado no outro jornal, chamado Grito Operário, publicado no mesmo ano de 1920, a Antônia ela parece desenvolver um pouco melhor essa ideia de equidade falsa. E ela diz o seguinte, o voto feminino, da mesma forma que o masculino, só aproveita determinadas classes. A mulher operária deverá fazer verdadeiros sacrifícios para acompanhar o movimento político, pelas grandes dificuldades com que tem que lutar. Dedicar-se verdadeiramente à carreira política só o poderão fazer as mulheres da burguesia. Termino a citação. Então, a partir da crítica àquilo que chama de feminismo político,
A Antônia Soares, ela acabou conferindo visibilidade à situação das mulheres pobres, das mulheres operárias, né? Por quem fez mais do que escrever, aliás, né? Uma vez que ajudou a organizar um projeto coletivo que visava a emancipação das mulheres operárias por meio da instrução racional e científica. E aqui eu estou me referindo ao Centro Feminino de Jovens Idealistas. Se essas revoltas não se manifestam já, se parecem não existirem, isso deve-se não à sua ausência, mas sim à pouca constância nos que a exteriorizaram, que faz com que eles não tenham, porque não podem ter, confiança nos outros. Certamente que, se fossem conscientes da sua personalidade, não esperariam pela ação dos outros para manifestarem-se, mas também não é menos certo de que não é necessário que todos sejam conscientes para que haja firmeza e perseverança nos nossos atos, e também não será exclusivamente com consciência que se fará a transformação social que almejamos. Desde o momento que nos compenetramos de que a revolta é um sentimento natural, no qual todos estão sujeitos, não temos por que desanimar. A nossa missão é a de procurar despertar esse sentimento onde estiver adormecido e, alentando aos tímidos, trazê-lo à luz onde já esteja desperto. A nossa missão, Maria A. Soares, A Voz do Trabalhador, dezembro de 1914. Vem, Vietnã, sem que não há, veja do nosso esplendor, triste será, abre tua voz, esse doutor, que para nós é canção de amor. Como escutamos, para a Maria Antônia Soares, a revolta era contra a sociedade presente. Mas essa sociedade não era só no Brasil, a sociedade da América Latina. Ela mesma fez parte, ou faz parte, de um contexto intenso de agitação anarquista da América Latina. Qual é a relação dela com outras mulheres anarquistas? Por favor, Beatriz, quais você poderia citar? Sim, Amy, a militância da Maria Antônia foi muito ligada ao anarquismo latino-americano, e essa ligação está expressa nas redes que ela integrou. Eu começo citando a rede de militância familiar, já que as mulheres da família Soares tiveram uma participação muito marcante no anarquismo. A mãe delas, Paula Arias, também foi anarquista e praticamente transformou as casas em que morou em redutos para os militantes. Durante a passagem deles por São Paulo, por volta de 1915 a 1917, elas alugaram uma casa na Rua da Moca, que era pura agitação anárquica. A Maria Angelina Soares teve uma trajetória muito próxima da irmã. Elas atuaram juntas em muitos momentos, como no Centro Feminino Jovens Idealistas e nas agitações da greve de 17. A Pilar Soares foi próxima do anarquismo só na infância. Já a Matilde demonstrou mais simpatia pela anarquia, ao menos até a década de 30, quando publicou algumas crônicas nos jornais A Lanterna e A Plebe. Tinha também a Salomé Soares, que era uma das filhas do José com a Francisca. Ela fez parte do Centro Feminino Jovens Idealistas, junto com as filhas Carmen e Amélia. Bom, mas a rede da Antônia não se limitava à família. No Brasil, ela era muito próxima da Isabel Cerruti, que inclusive a citava como uma inspiração para começar a publicar os seus escritos na imprensa operária. Eu já citei para vocês o Centro Feminino de Estudos Sociais de Pelotas, que tinha como secretária Amélia Gomes, e elas se correspondiam com a Maria Antônia, então existia ali uma relação entre os dois grupos femininos, o de São Paulo e o do Rio Grande do Sul. Uma outra anarquista com quem Antônia estabeleceu conexões foi a Juana Rocco Bueno.
O primeiro contato entre elas se deu de maneira meio às avessas durante a passagem da Juana pelo Brasil, na ocasião do Congresso da Paz de 1915, em que ela seria a representante do Centro Feminino Jovens Idealistas no Congresso. Mas ela acabou declinando o convite, graças a alguns entraves que ela teve com os anarquistas do Rio de Janeiro. Então, a relação entre as duas começou com alguns ruídos, porque se espalhou a fama de que a Juana não era muito confiável, e essa fofoquinha chegou até a Maria Antônia. Mas, em algum momento, as duas acabaram se resolvendo, já que a Juana era, sim, uma anarquista confiável, e saíram os 2 textos da Antônia no Extra Tribuna, em 1922. Então, assim, sem dúvidas, existe aí um bom número de mulheres brasileiras, imigrantes, latino-americanas, mal faladas, que também fizeram parte dessa rede de militância da Maria Antônia, mas cujas trajetórias são desconhecidas, pelo menos por enquanto. Essa história aí que mal falaram a Juana Rouco, né, Beatriz, foi o Astrógito Pereira. Sempre tem homens mal falando da reputação das mulheres, né? Até hoje isso acontece bastante, viu? Algumas de nós são bem mal faladas e às vezes a gente nem sabe direito por que estão mal falando da gente. Jaqueline, o feminismo de hoje existiria sem as anarquistas? Bom, Fernanda, particularmente, eu acredito que a materialização de um livro como Unidas nos Lancemos na Luta, o legado de Maria Soares, é uma evidência da relevância das anarquistas para o movimento feminista atual. Quando olhamos para a nossa experiência na América Latina e mais precisamente no Brasil, finalmente eu acho que a gente conseguiu se dar conta de que a narrativa feminista emprestada dos países do norte global, especialmente de países como Inglaterra e Estados Unidos, simplesmente não fazia muito sentido, né? Porque não dava conta de explicar as complexidades da nossa história relacionadas a um longo processo de colonização e de escravização de pessoas, por exemplo. Além disso, e sem abrir mão do gênero enquanto categoria de análise histórica, hoje a gente tem em mente que as mulheres elas experienciam e experienciaram no passado diferentes níveis de violência, a depender, por exemplo, de outros elementos identitários como raça, classe, sexualidade. Então, a gente pode dizer que o feminismo se complexificou ao longo do tempo, né? Enquanto teoria e enquanto prática, abraçando novas pautas, outros métodos de atuação e outras referências do passado, né? Então, quer dizer, Berta Lutz já não monopoliza, digamos assim, a memória dos feminismos do início do século XX. Ela agora divide, e tem mesmo, né, de dividir lugar com outras mulheres, como a própria Maria Antônia Soares. As anarquistas nos ajudaram e nos ajudam a pensar a opressão de gênero como uma das partes de um sistema mais complexo de opressão, que envolve, por exemplo, raça e classe. Elas evidenciaram uma incongruência das feministas liberais relacionada à ideia de universalidade, e assim expuseram as camadas de subalternidade das mulheres em situações de vulnerabilidade. Elas também nos ensinaram sobre a importância da coletividade e da solidariedade em contraposição aos discursos individualizantes, meritocráticos e narcisistas. A partir da crítica à moral burguesa, por exemplo, né, as anarquistas elas refletiram sobre diversos temas, incluindo a questão da prostituição e incluindo, né, aquela prostituição que algumas classificavam como legalizada, que seria quando uma mulher dos setores médios, por exemplo, se unia a um homem por meio do casamento, movida apenas por interesses materiais. Então, a produção anarquista, que se relaciona à ideia de emancipação do elemento feminino, fundamental, né, segundo algumas pessoas anarquistas, a emancipação do gênero humano, essa produção, hoje identificada e estudada, ela nos ajuda a contar uma outra história ou outras histórias do feminismo presente no final do século XIX e início do século XX. Uma história que se conecta com outra maior
relacionado a um projeto de futuro libertário, né, anticapitalista, sobretudo. Além disso, e para encerrar, eu acho que é importantíssimo atribuir às anarquistas certo pioneirismo em relação ao tratamento de alguns assuntos, como a situação da mulher operária no mundo privado. Eu digo isso porque o liberalismo, né, ao estabelecer a divisão entre mundo público e privado, ele não apenas reforçou os papéis de gênero, como também contribuiu no processo de silenciamento, o apagamento das violências vividas no interior dos lares. E naquela pretensiosa narrativa feminista que utiliza as ondas como metáfora, a atenção conferida ao universo do privado, ela foi atribuída às chamadas feministas de segunda onda, localizadas nos anos de 1960, especialmente nos Estados Unidos, né? Inclusive há aquele slogan famoso que diz: o pessoal é político. Mas, ora, a crítica, né, a divisão dos espaços e a preocupação quanto à forma como essa divisão acometia as mulheres, especialmente as mais pobres, elas foram já apontadas, pelo menos desde as últimas décadas do século XIX, com as feministas fourreiristas, né, aquelas feministas que, enfim, eram conectadas às reflexões e às propostas do socialista utópico Charles Fourier. E depois, né, essa crítica ela também aparece por intermédio das anarquistas, especialmente nos primeiros anos do século XX. Então é isso, os feminismos de hoje, que mantêm, felizmente, o exercício de uma constante autocrítica, eles não existiriam sem as atuações das mulheres mal faladas, das mulheres mal comportadas, né, de mulheres como a Maria Antônia Soares. Bom, então eu gostaria de agradecer a Beatriz, a Jaqueline, por estarem hoje no primeiro episódio da Rádio Mal Falada. Além disso, agradecer todas as leitoras e a minha parceira aqui, entrevistadora, Amy. Amy, querida, mais uma vez juntas nessa vida e sempre nessa vida que nos mal fala demais. Meu Deus, somos muito mal falados. Você não acha, amiga, que às vezes as pessoas falam, mal falam das mulheres? Eu acho que também não se limita às mulheres, porque a gente está vivendo um momento transfóbico, um momento de direitos muito fixados ainda na questão biológica, né? E parece que as anarquistas lá de trás colaboram para a gente entender e ir em frente, né, com essa revolta que a própria Gilco Machado escreve, que a volta vem de uma agonia, né? Muito bem lembrada, a gente está vivendo um momento de intenso fundamentalismo religioso, que eu acho que só tende a piorar. Eu não sou otimista, mas o que a gente pode fazer são ações como essas, que é estarmos juntas e juntos numa sexta-feira à noite. Os ouvintes, não sei se sabem ou não, mal falados e mal faladas ouvintes, estamos numa sexta-feira à noite. Eu não sei que horas são, peraí, deixa eu olhar aqui no relógio, 8h30 da noite, para proporcionar isso para vocês. Não sei se vocês vão estar escutando ou pelo YouTube, ou por alguma plataforma aí de podcast, ou mesmo na exposição, onde também estará a Rádio Mal Falada. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a todas as pessoas, ao Baderna aqui que coordenou, ao Caio, e as pessoas que estão conosco, que são as pessoas que estiveram todo nesse processo, tá bom? A Rádio Mal Falada é resultado do projeto A Hipocrisia é a arma indispensável à boa diplomacia. Acompanhe a gente nas redes da Tenda de Livros e do Fagulha Podcast. Não deixe de conhecer o livro Unidas nos Lancemos na Luta, o legado anarquista de Maria A. Soares. Os textos lidos hoje fazem parte desse volume da coleção Charlas e Lúcias. Boa noite. Redatores: Caio Maximino, Thalita Dantes. Entrevistadoras: Amy J. Westrop e Fernanda Grigolin. Entrevistadas: Beatriz Silvério e Jaqueline Almeida. Leitura de textos de Maria A. Soares, Elisângela Freitas, Vanessa Caramelo, Samantha Lodge, Tatiana Ranzani e Karina Okamoto. Música: O Exílio. Edição: Baderna James e Gabriel Bilhalva.
seleção musical, Caio Maximino. As vírgulas sonoras desse episódio foram de músicas que eram amplamente ouvidas em 1914, o ano em que Maria A. publicou os textos que foram lidos no episódio. Apesar de ainda não existirem estações de rádio no território ocupado chamado Brasil nessa época, as músicas chegavam nas casas das pessoas por outras vias. A música Pierrot, de Mário Pinheiro, está na voz de Marcelo Tupinambá. A música Atraente é uma polca de Chiquinha Gonzaga e foi gravada pelo Grupo Chiquinho Gonzaga. A música foi publicada em 1877, mas a gravação é de 1914. Provavelmente, Maria A. ouviu essas músicas durante a sua vida e no momento em que escrevia esses textos. Rádio Mal Falada. 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 Rádio Mal Rádio Mal Falada. Falada. Rádio Mal Falada. Rádio Mal Falada. Rádio Mal Rádio Mal Falada. Falada. Rádio Mal Falada.